Tem uma frase sua que a gente ouve muito nas redes, criticando o Flávio, que numa transmissão você disse, o traíra tem que morrer. Se referindo ao Flávio, também afirmou, eu vou acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Isso é uma suposta ameaça? O que que foi? Porque colocam no campo da agressão, quando você diz, ele tem que morrer. Eu acho que assim, é muito literal a pessoa interpretar que eu tô Tá. falando que eu vou assassinar o Flávio Bolsonaro. Quando eu vi a turma dele falando isso, eu fiquei, bom, eles devem usar contra mim, porque eles podem pegar essa interpretação e torcer, mas eu tô falando de morte política, eu vou acabar com a sua raça, ou falar assim, eu vou destruir ele no debate. Não vou destruir, não vou quebrar ele no debate, né? Tá. É um termo, porque o Flávio Bolsonaro é um traidor. E o traidor na política, e a traição com o próprio eleitorado, ela tem que ser eliminada. O traidor não pode ser aceito. Quem é hoje o maior traidor hoje? Pra mim, eu vejo o Geraldo Alckmin, eu já votei nesse cara várias vezes, aí ele vira petista do nada. O traidor não tem que ter espaço. O traidor é um maior vagabundo que existe na política. E o Flávio é uma máquina de trair o eleitor dele. Inegavelmente. Tá, quando você fala que ele vai perder inevitavelmente, você tinha essa opinião antes do áudio do Vercaro? Eu pergunto por quê? Por que que eu faço essa pergunta? Porque em várias pesquisas ele já tinha passado o Lula ali, ele estava tecnicamente empatado. Quando sai o áudio, ele cai, tem umas pesquisas que ele está abaixo de 40. Então a minha pergunta é essa, você acha que ali, naquele momento, ele era viável enquanto vitorioso? Não. Eu sempre achei que... Mas mesmo com a pesquisa? Mesmo com a pesquisa. Por quê? Porque eu sabia que ia vir coisas contra ele. E ainda o principal e não era o Vorcaro. Vão envolver o Flávio nas relações dele dentro do governo do Rio de Janeiro. Vão voltar a andar com as coisas da rachadinha e vão pegar os envolvimentos do escritório do Willer Tomás, que tem, inclusive, uma mulher dele ali, é sócia do Flávio no escritório dele, no escândalo do INSS. Você acha que ainda vai sair o nome dele no escândalo do INSS? Acho que vai sair o nome dele em muitos escândalos. O Flávio é um morto-vivo para as eleições. E isso é sabido. O candidato, o Flávio, ele surge em novembro do ano passado, nos Estados Unidos. Ele foi declarado candidato no momento que eles fazem um acordo lá nos Estados Unidos. E o Lula tinha ciência desse acordo. Que foi o acordo que tirou a candidatura do Tarcísio. E que foi naquele momento que, por conta das negociações da tarifa e de colocar na Magnitsky, a turma do Alexandre de Moraes, o Lula se reuniu com o Trump e dali foi feito um grande acordo, em que todos cedem e é tirado o Tarcísio de campo e pro Lula, o Flávio ser candidato foi o caminho. O Flávio candidato pro Lula é muito bom, porque o Lula ganha do Flávio, é o único cara que o Lula consegue ganhar, e o Lula perderia pro Tarcísio. Então, ali, e por que era bom pro Flávio? Porque a família Bolsonaro não interessa que nenhuma liderança que não seja membro da família cresça. E eu avisei isso já publicamente para muitas lideranças do bolsonarismo. E alguns estão se insurgindo. Então eu vejo o Nicolas tentando se insurgir agora contra eles. Só que ficaram endossando os caras por muito tempo, né? Eu nunca me endossei, então eu não tenho essa preocupação. Eu acho que eu quero conquistar o campo da direita falando o que eu penso. Antes da gente entrar no Nicolas, eu queria te perguntar da questão do aborto, do Guto Zacarias, que é do seu partido. E qual é a sua opinião? Assim, como foi aquilo para você? E qual a opinião sua e do seu partido a respeito do aborto? Vamos começar pelo final. O partido é a favor da manutenção da legislação atual. Ou seja, é um partido que é contra a alteração na nossa legislação e contra esses movimentos para o aborto que, vamos dizer, tornam a morte de crianças algo natural. O partido é contra aborto? Sim. Tá. O Guto, formalmente, sempre foi contra aborto também. Agora, o Guto teve um relacionamento todo errado. Todo errado. Tanto ele, imagino também a moça, estavam errados no relacionamento que eles tiveram. O Guto se comportou muito mal no processo. O Guto é um ser humano. Ele fala as coisas dele e ele pode, na vida íntima, eventualmente não cumprir aquilo que ele fala. E foi muito ruim para ele. Muito ruim. Ele se comportou de uma maneira muito errada. E qual é a pior parte do comportamento dele? Não só na relação com a moça, porque no fim do dia, o perdão que o Guto vai ter tem que vir de 3 entes. Da moça, da criança, que infelizmente com essa história ficou pública, vai saber tudo o que aconteceu um dia na vida dela, e de Deus. São esses 3 elementos. A isso compete essa briga. A moça o perdoou, a relação dele já se resolveu, porque era uma briga de casal. Briga de casal as pessoas falam horrores. E ele propôs coisas erradas, só que ele foi muito ruim. Só que eu vou falar a pior parte. A pior parte é que o Guto é um líder para jovens negros e jovens pobres. O Guto é gigantesco, classe C, classe D. Ele é um exemplo de um líder negro inspirador. E as comunidades mais periféricas, e inclusive isso acontece muito nas famílias negras, a formação da família ela é precarizada. Então você tem muita família sem a presença paterna. Família que você tem a mãe e o pai abandona, o pai não dá atenção. E o Guto infelizmente tem se envolvido numa história dessa, ele repete o ciclo, que é muito ruim.
Então, o Guto agora, essa história serviu para alertar. Eu falei, não só eu falei, mas ele sentiu no coração dele, porque o Guto foi exposto de uma maneira muito ruim. Eu falei, tá na hora agora de você quebrar o ciclo. Você tem que usar essa história para mostrar que você estava errado e que você tem que mostrar a importância, assim, pô, meter o boneco, ame essa criança e torne essa criança um objeto central na tua vida. E ele tá agora, e ele é muito tímido sobre vida pessoal, então ele tá agora aparecendo no público com os filhos, e ele tem que falar sobre isso, porque isso, a maior problema social do Brasil é a ausência paterna. Ela atinge todas as outras coisas. Falta de segurança pública. Quem é o menino que comete o crime? Mais do que um menino pobre, é um menino que não teve pai. A relação entre cometer crime e não ter pai próximo é gigantesca. Então, esse foi o grande problema da história. E foi uma história... Nós temos que apoiar o Guto, porque o Guto é um grande deputado. Isso foi uma coisa que incidiu sobre a vida pessoal dele, por mais que seja uma coisa contraditória com o discurso dele. Só que o Guto precisa do arco de redenção. O que todos nós falamos no partido Guto é: você tem que ter seu arco de redenção. O que é o arco de redenção? É não esconder, é não fingir que não aconteceu, e é pegar o problema, assumir, vir a público falar. Porque se ele foi perdoado pela esposa, pela moça que ele teve essa relação, ela não é esposa dele, e ele está cuidando do filho, ele paga a pensão e ele está próximo do filho, eu não vou me imiscuir na relação dela. Agora, ele como líder, ele tem que dar o exemplo de que isso passou. E agora é a jornada